dia, queridos. A paz. Fala com seu irmão. Dê um bom dia para eles. Amém. Nós estamos aqui para adorar o Senhor. Como é bom adorar o Senhor. Nós viemos com esse propósito e nós vamos fazer isso, adorar o Senhor intensamente. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Então, quero começar com o nosso aniversariante. Tem alguém que está completando um ano hoje ou durante essa semana, completou ano? Nós queremos orar por você. Amém? Tem alguém? Glória a Deus. Então, vamos de Verbos News. Vamos estar preparado aí, equipe? Glória a Deus. O primeiro lote do nosso passaporte. Passe no nosso balcão de informação e adquire o nosso primeiro passaporte, nosso primeiro lote de passaporte. E o segundo aviso, reforçando, é da nossa quarta edição do VIPS Campus. É o primeiro lote, já está disponível e já chegou o fim. Só tem hoje, querido. Você quer adquirir com esse desconto o primeiro lote do nosso VIPS Campus, passe no balcão de informação e adquire hoje o primeiro lote, porque no próximo, já na quinta-feira, nós já estamos disponível o segundo lote. Amém? Glória a Deus. Tem alguém que está nos visitando hoje pela primeira vez? Amém? Você que está visitando pela primeira vez, fique em pé um pouco para a gente conhecer você. Seja bem-vindo, amém? Você que está perto dele, sabe o que fazer, né? Glória a Deus. Seja bem-vindo, meu irmão. Se você não congrega em nenhuma igreja, né, nós estamos aqui para lhe receber com amor. E se você já congrega em alguma igreja, eu mando um abraço para a sua liderança, amém? Bom, no final do culto, nós temos uma sala preparada aqui no lado para receber você bem. É só 2 minutinhos e no finalzinho nós vamos assinar para você ir lá, amém? Vai ter uma equipe levantando a mão ali atrás para você ir lá, amém? Vamos agora tirar o dízimo e oferta, amém? Vamos contribuir na casa do Senhor, vamos ofertar, vamos dizimar. Abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, onde nós vemos o apóstolo Paulo ensinando sobre ofertar, a maneira certa de ofertar ao Senhor. Amém? Você que abriu lá em 2 Coríntios no capítulo 9, versículo 7. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Diz assim: cada um contribui segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama com alegria. Amém, querido? Então o apóstolo Paulo, ele ensina a gente a maneira correta de ofertar e dizimar ao Senhor. É com uma alegria, não com tristeza ou por necessidade, porque sempre na nossa área, na nossa vida, em alguma forma, nós vamos passar por necessidade. Mas isso não vai nos parar. Sempre nós vamos andar com alegria, ofertando, dizimando ao Senhor, sempre tirando aquilo que pertence ao Senhor e deixando o que é nosso para nós administrar e deixar o que é de Deus para Deus administrar, amém? Então você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, separa aí no envelope. Você que quer fazer no meio eletrônico, nós temos o nosso QR Code, temos também as maquinetas lá atrás. E você que está em casa e quer depositar o seu dízimo, a sua oferta, você também pode fazer pelo QR Code, amém? Então levante o seu dízimo, a sua oferta, ou o seu aplicativo, o seu meio de oferta, para que a gente possa orar. Pai, em nome de Jesus nós te damos graça, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado, nos tem dado, Pai, condição de estar aqui, de louvar o Senhor, de trazer, Pai, aquilo que nós precisamos. Tudo vem do Senhor, o Senhor é a nossa fonte, e nós consagramos nosso dízimo e as nossas ofertas ao Senhor. Venha com alegria, querido. Eu cantarei da bondade de Deus. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Aleluia, aleluia. Todos nós aqui podemos testemunhar da bondade de Deus. Se eu desse esse microfone a cada pessoa que está aqui essa manhã,
certamente você tem algo para testemunhar a respeito daquilo que Ele fez na sua vida, a respeito daquilo que Ele está fazendo. E sabe que esse é um motivo de alegria para nós testemunharmos da bondade de Deus. Ele é bom, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele é o nosso Pai, aquele que cuida. Essa é a característica de um bom Pai, aquele que cuida de nós. E sabe que essa pode ser uma manhã decisiva em sua vida. Essa pode ser uma manhã decisiva em sua vida. Nós temos uma jornada com o Senhor, nós temos uma caminhada com Ele. E sabe, sempre que nós nos expusermos à palavra em um ambiente como esse, por exemplo, nós podemos tomar uma decisão. A decisão de que nós não vamos sair daquele lugar, daquela condição, daquele momento da mesma maneira, mas que nós vamos provar da transformação que o próprio Deus tem para nós. Ei, Deus tem transformação para nós vivermos. Em cada área da nossa vida Ele tem uma transformação para a gente desfrutar. Agora a gente precisa decidir, porque o Evangelho é exatamente isso. O Evangelho é nós decidirmos corresponder com o Senhor, como uma via de mão dupla, onde o Senhor tem coisas para nos entregar e nós precisamos desejar receber. Nós precisamos estar prontos, com o coração receptivo. Isso é desejar o Senhor, desejar aquilo que Ele tem para nos entregar. Nós não estamos aqui essa manhã para cumprir um rito. Nós não estamos aqui essa manhã simplesmente porque era o melhor horário para nós virmos ao culto. Embora seja muito bom estar aqui por todas essas coisas, mas nós estamos aqui para provar de transformação. Nós estamos vivendo uma estação de crescimento, nós estamos vivendo uma estação onde nós estamos passando por uma reforma em áreas da nossa vida. Mas só que essa reforma, o Evangelho, a palavra, ela promove. Mas eu preciso desejar corresponder com isso. Dizer ao Senhor, nesses encontros, nessas reuniões: Senhor, eu quero provar daquilo que o Senhor tem. Eu não quero ficar da mesma forma. Muitas vezes, em muitas áreas da nossa vida, a gente precisa estar inconformado. Tem coisas das nossas vidas que não mudam, porque a gente vai se acostumando com aquilo. A gente sabe que aquele não é o propósito de Deus, mas a gente vai se acostumando com aquilo. E o tempo vai passando, e passam anos e anos. Anos e anos vão se passando. E a gente sabe, porque sabe, que aquela não é a vontade de Deus. Mas a gente vai se acomodando naquele lugar. Mas o Senhor nos chama essa manhã para uma decisão. Uma decisão de nós decidirmos crescer. Há uma expectativa de Deus que a gente cresça. Há uma expectativa dele, Ele está pronto, Ele está desejoso, Ele está nos chamando: filho, cresça. Mas a gente precisa desejar corresponder com Ele. O Evangelho são boas novas, boas notícias. E todos os dias nós temos boas notícias da parte de Deus. A palavra se renova a cada manhã. Não porque ela mude, mas somos nós que devemos promover mudanças em nós por meio dessa palavra, ao ponto de nós entendermos melhor a palavra, ao ponto de permitir que ela se renove em nossas vidas, ao ponto de aceitarmos os conceitos que a palavra tem. É uma decisão. O diabo, no império dele, invade a vida das pessoas. É por isso que você vai ver pessoas endemoniadas. Elas caem, elas rolam pelo chão, elas se ralam, elas se machucam, ou nem sempre se manifestam dessa forma. Mas elas estão lá fora, roubando, matando. O que é aquilo? São pessoas que estão sendo utilizadas pelo diabo no império das trevas. E ele faz dessas pessoas escravas, cativas. Não, mas no reino de Deus não funciona assim. O Senhor é gentil, Ele nos oferece coisas. A palavra nos oferece verdades. E sabe, quando eu te ofereço algo, você tem a possibilidade de receber ou não. E nós estamos aqui essa manhã, e eu quero te trazer essa convicção. Eu quero receber do Senhor.
Eu não quero mais ser o mesmo. Todos nós temos áreas das nossas vidas que nós precisamos crescer. Aqui não tem super-homem e nem tem Mulher Maravilha. Todos nós temos áreas que precisamos crescer. Existem áreas no nosso caráter que precisa ser lapidado. E o Senhor está disponibilizando para a gente isso hoje. E o nosso coração precisa ser: Senhor, eu reconheço isso. Não está no padrão que o Senhor quer, não é assim que o Senhor quer que eu viva. Mas eu estou desejoso por esse crescimento, porque eu sei que há uma expectativa no Senhor. O Senhor preparou esse dia. O Senhor investiu em minha vida. O Senhor cuidou de mim até aqui. Você pode fechar os seus olhos? Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado pela Tua palavra, que é a verdade. Obrigado pelo Teu amor, pelo Teu cuidado com as nossas vidas. Obrigado por esse tempo que o Senhor preparou. Nós cremos que essa manhã será um divisor de águas em nossas vidas. A Tua palavra vai nos marcar essa manhã. Nós estamos aqui com uma decisão em nosso coração. Não queremos mais ser os mesmos. Nós estamos desejosos por um crescimento em nós. Nós lançamos fora todo pensamento contrário à Tua palavra, todo sofisma, todo engano. E nós ficamos com aquilo que a Tua palavra diz, Pai. Todo pensamento contrário, toda incredulidade, toda frieza indo embora e dando lugar à verdade da Tua palavra. Nós ficamos aqui com o nosso coração pronto e receptivo, sabendo que o Senhor está aqui para nos alcançar, e a Tua palavra é a verdade, Pai. Nós a temos como o ponto mais alto das nossas vidas. O Senhor é o motivo de estarmos aqui. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo, por cada irmão que está aqui e por cada familiar que eles representam essa manhã. Eu declaro em nome de Jesus sonhos sendo realizados na vida deles. O desejo que o Senhor conhece, as necessidades que cada um tem, o Senhor conhece cada um. Eu não conheço, Pai, mas o Senhor conhece cada necessidade que nós temos aqui essa manhã. Mas nós sabemos que o Senhor é supridor e que o Senhor é um bom Pai, fiel, verdadeiro, justo. Nós Te adoramos, nós Te rendemos graças, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado pela Tua vida que está em nós e pela nossa eternidade que foi mudada em Cristo Jesus. Aleluia. O Senhor é bom e fiel. Graças a Deus. Graças a Deus. Você pode sentar, aproveita, fala com o irmão que está do seu lado, dá um bom dia para ele. Gente, muito obrigado. Graças a Deus. O Senhor é bom e fiel. Vocês também tomaram café ou chegaram com fome? Chegamos com fome da palavra, diga assim. Graças a Deus, o Senhor é maravilhoso. E que tempo bom, gente. A gente precisa sempre se encontrar aqui com essa convicção de que nós viemos para receber do Senhor. E a gente deve inclusive esquecer aquilo que a gente ficou lá fora, aquilo que a gente não conseguiu resolver até aqui. Não tenta trazer o seu pensamento para essas questões agora, mas se conecta com a palavra. A Bíblia diz lá em Lucas que enquanto Jesus ministrava, enquanto Jesus pregava a palavra, havia ali poder para curar. E sabe que o que nós vamos ministrar essa manhã, e sempre que nós nos encontramos aqui, nós vamos ministrar a palavra. E aí a Bíblia nos mostra que há um poder que está pairando nesse ambiente, e às vezes é possível passar por você, e por você não estar conectado, é possível você perder certas coisas, porque às vezes tem áreas das nossas vidas que precisam ser curadas. A Bíblia diz, há poder para curar. Áreas das nossas vidas podem ser alcançadas pela palavra, mas sempre vem para cá com essa convicção. Sabe algo que mudou muito os meus cultos? Foi eu começar a orar pelos meus cultos. O culto é seu ao Senhor. Você não está vindo para cá cumprir um tempo, cumprir um ritual. Isso foi a religião que nos ensinou.
A religião nos ensinou a sair de um lugar e vir até o ambiente, as pessoas vão caminhando nisso, e muitas vezes elas vão ficando tão contentes, parece que ela tirou um fardo, porque ela cumpriu um horário na igreja. Pronto, já fui à igreja hoje. Quantas vezes você já ouviu isso? Ou você já disse isso? A religião nos ensinou essas coisas. Muitas vezes as pessoas fazem coisas sem saber nem o que eles estão fazendo. Quem ensinou? A religião. Mas quando você, na hora do seu culto, levanta a sua mão, você sabe por que você está levantando as suas mãos? A partir do momento que eu consigo compreender cada coisa que eu faço, cada ato que eu tenho no momento do meu culto, eu estou saindo de um nível de religiosidade. Porque nós podemos sim ter saído de uma religião e ido para outra, fazer várias coisas que nós não sabemos por que estamos fazendo. Isso é religiosidade. Se eu levanto a minha mão e não sei o que eu estou fazendo, é porque eu ainda estou em um nível de religiosidade. Mas o Senhor quer que a gente cresça, que a gente saia dessa condição, desse entendimento, e a gente saiba que a gente fala com o Senhor porque Ele é vivo, que a gente ergue a nossa mão porque a gente se rende a Ele. Então, cada coisa que nós fazemos na hora do nosso culto, eu sei o que eu estou fazendo. Sabe, o Senhor está desejoso para que a gente entre nesse nível e a gente comece a eliminar tudo que há de religiosidade em nossa vida. A religião, de fato, torna as coisas espirituais, se torna uma barreira entre você e as coisas do Senhor. Porque não há um entendimento do que nós estamos fazendo. Não, Deus não quer assim. Deus quer que você compreenda aquilo que você está fazendo. Lá naquele jardim, o Senhor criou um cenário perfeito, mas Ele deu ao homem uma opção. Existe essa opção. Deus nunca nos fez escravo. Deus nunca nos amarrou em uma corda pelo pescoço para ficar junto a Ele. Não, não. O reino de Deus não funciona assim. O Senhor sempre nos dá a oportunidade de decidir, de escolher. Por amor a Ele, eu quero estar junto ao Senhor por amor. Ele criou um ambiente perfeito, um cenário perfeito, e Ele se encontrava com o homem a cada dia, a cada final de tarde, não tentando trazer o homem cativo, não para vigiar o homem, não para espetar o homem, não, Ele queria a comunhão com o homem. Sabe, o Senhor quer comunhão conosco. Existem de fato práticas espirituais, porque nós somos seres naturais também, temos uma matéria, temos um corpo físico, temos realidades naturais, temos confrontos naturais que vivemos, desafios. Então existem as práticas espirituais para nós nos conectarmos com as coisas do Espírito. O jejuar, a oração em outras línguas, a leitura da palavra. A leitura da palavra não precisa ser para você um peso, pelo contrário, você pode buscar nisso prazer. Talvez nos primeiros dias não seja tão prazeroso, mas agora você vai sair de um nível de religiosidade, para você entrar em um nível que você perceba, com toda a sua convicção, eu sou um ser espiritual, e o Senhor não me fez cativo, eu tenho a opção de mergulhar nessa comunhão com meu Pai, eu preciso conhecer mais dEle, está disponível para mim. Isso é sabedoria. Buscar o Senhor, conhecer as coisas do Senhor, é sabedoria. A gente tem a possibilidade de estudar, de fazer faculdade, de fazer graduação, pós-graduação, especializações, está tudo certo. Mas a gente precisa desejar conhecer o nosso Pai, mergulhar mais profundo nisso, sairmos do raso, e a gente vai para o fundo, e a gente vai mergulhando, e a gente vai mergulhando. Eu queria que você soubesse disso essa manhã, a expectativa de Deus nisso, que você saia do raso. Talvez você esteja aqui essa manhã e você sempre viveu o Evangelho no raso. Lá em Provérbios, no capítulo 1, no versículo 20, diz algo que esse texto eu li a primeira vez, eu era criança, e eu lembro que quando eu li esse texto eu ficava tentando ver literalmente essa cena. O texto diz assim, olha, a sabedoria clama em alta voz pelas ruas, proclama nas praças públicas, brada do alto dos muros a entrada das portas das cidades.
e proferem em alta voz o discurso. Até quando, ó insensatos, amareis a insensatez? E vós, zombadores, até quando tereis prazer na zombaria? E vós, descontrolados, até quando desprezareis o conhecimento? Convertei-vos, pois a minha exortação. Eis que derramarei copiosamente sobre vós o meu espírito, e vos revelarei as minhas palavras. Sabe, a sabedoria está gritando, querendo ser encontrada por nós. Sabedoria é buscar o Senhor, é conhecer a Ele, é conhecer a sua palavra, é entrar nesse lugar que o próprio Deus criou para nós estarmos. E é interessante como o Senhor gosta de marcar as nossas vidas com estações. Lá em Gênesis, no capítulo 17, no versículo 15, Deus está falando com Abraão e ele diz, olha, a partir de hoje, o nome dela não mais será esse. Mas eu gosto muito desse termo que o Senhor usa. Ele diz, a partir de hoje. E a gente precisa tomar essa decisão em nosso coração. Eu desejo buscar, conhecer. A sabedoria está clamando, está me chamando. É o próprio Deus me chamando para esse lugar de comunhão que Ele criou para eu viver. E a partir de hoje, eu decido. Eu decido mergulhar mais, eu decido me aprofundar naquilo que o Senhor tem para mim. E eu queria que você dissesse isso. Eu sou espírito, tenho uma alma e habito em um corpo. Sabe, quando eu aprendi isso no Rema, isso foi tão decisivo para mim. Porque muitas vezes nós somos engodados e nós ficamos presos nas realidades naturais. E nós nos preocupamos com as coisas que nós temos para pagar, nós nos preocupamos com os negócios que nós precisamos fechar, e nós nos preocupamos com as coisas naturais. Mas sabe um bom exercício? Você falar todos os dias para você, talvez pela manhã, quando você acordar, eu sou um espírito. Eu tenho uma alma onde estão os nossos sentimentos, as nossas emoções, o nosso intelecto, a nossa capacidade de raciocinar. Isso é a nossa alma. E foi o Senhor quem nos deu. A alma não é o inimigo do homem. A alma é algo que o Senhor deu para nós. O corpo é algo que nos torna legal para estarmos aqui. Sem um corpo físico, você não pode estar aqui. Então o Senhor nos deu o corpo, o Senhor nos deu a alma, e Ele nos fez um espírito. Então quem de fato nós somos? Um espírito. Eu queria falar essa manhã sobre crescimento espiritual. Crescendo espiritualmente. É um projeto de Deus para nós. Nós precisamos crescer. Sabe, você pode ter 70 anos de idade. Mas se você não nasceu de novo, você não tem aliança com o Senhor. Isso é claro para a gente, tranquilo? Mas quando nós fazemos essa aliança com o Senhor, que é o começo da nossa vida com Ele, essa aliança foi algo que Ele mesmo providenciou, foi algo que Ele mesmo separou para nós. Isso faz parte do cuidado de um pai. Aí começa uma estação na nossa vida espiritual. Esse momento do novo nascimento é algo que é decisivo para a vida do homem. E precisa ser tomada essa decisão enquanto nós estamos aqui, vivos, nesse corpo. Não se toma essa decisão depois que morre, se toma aqui. Por isso que nós gostamos de dizer que essa é a decisão mais importante da vida de alguém. A decisão de nascer de novo. É aquilo que Jesus diz. Ele diz, olha, aquele que é nascido da carne, é carne. Do que Jesus está falando? Do nascimento do corpo. O nascimento que nós tivemos da nossa mãe. Jesus disse, aquele que é nascido da carne, é carne. Aí ele diz, aquele que é nascido do Espírito, é Espírito. Nós nascemos de novo no Espírito, em quem de fato somos. E isso é algo, cuidado, representa o cuidado do pai. Do mesmo modo que um pai natural, ele prepara o nascimento de um filho. Você já viu como funciona? A esposa está grávida e agora os pais começam a organizar tudo.
E há um investimento tão grande da parte do pai. O enxoval, o berço, o quarto, muda toda a rotina, todos os seus planejamentos mudam a partir do nascimento daquela criança, da gestação. O pai já muda toda a sua cabeça. E ele começa a pensar em cada parte, nas fraldas, o enxoval, o quarto bonitinho, pintadinho. Não é assim que um bom pai faz? Eu estou falando de Deus, um bom pai. Então, no exemplo natural, eu estou falando sobre um bom pai. Isso faz parte da natureza do pai, de investir. E o investimento não para ali. Quando a criança nasce, o investimento continua. Agora não só mais as fraldas, o leite, a alimentação, o plano de saúde. E aí ele vai crescendo, vai entrando numa nova fase. Aí o pai continua investindo na escola, no cuidado diário, na conversa. Tudo isso é cuidado de um pai natural. Ele faz isso. E sabe que o novo nascimento foi algo que foi providenciado, é cuidado de Deus com as nossas vidas. Isso muda a nossa eternidade. A gente precisa tanto valorizar o novo nascimento ao ponto da gente conseguir conduzir pessoas a isso. Quando nós conseguimos conduzir em meio à nossa vida, ao nosso trabalho, lá onde nós estamos, mas a gente passa a compreender a importância do novo nascimento com tanta seriedade, que a gente não pode ficar com aquilo só para a gente. Esse homem está condenado ao inferno, porque ele está vivendo toda a sua vida, e ele vai bem em muitas áreas. Mas a eternidade dele, é nós mergulharmos e entendermos, rapaz, ele é um ser espiritual, e ele está afastado de Deus no espírito, ele não tem uma aliança com o Senhor, vai para o inferno, com tripitudo. Sabe, a gente ter essa consciência. A partir do momento que a gente tem essa consciência, cada pessoa que estiver perto da gente, a gente vai dar um jeito de falar a respeito dessa verdade. Ei, você é um espírito. E o seu espírito está afastado do Pai. Porque o mundo prega algo. E aí eu volto no assunto da religiosidade. Quando nós falamos sobre religião, e eu sempre digo isso, quando se fala sobre religião, aí você vai dizer a sua, eu vou dizer a minha, e o outro vai dizer a dele. E aí cada um vai para um canto, porque cada um tem uma religião. Mas quando nós falamos de Jesus, não, nós podemos nos juntar, nos unir, para falar a respeito de uma verdade única. A religião, ela vai separar as pessoas em blocos ou em grupos, mas o Evangelho, a palavra, aquilo que Cristo fez, nos une como uma família. E a religião vai dizer, não, fique com a sua religião, o importante é que todos nós somos filhos de Deus. E essa mentira foi sendo propagada de geração em geração, foi sendo repetida tantas vezes, que talvez você mesmo já tenha dito em algum momento da sua vida. Mas o importante é que todos nós somos filhos de Deus. E aí quando você vai para a palavra, você vai ver que isso é uma mentira. A Bíblia diz lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Deu para quê? Havia uma condição no homem, que precisava agora ser restaurada em Cristo Jesus. A Bíblia diz que ele veio como unigênito do Pai. Significa dizer que algo aconteceu, houve um rompimento, e agora, como ele vem como único, significa dizer que não tem nenhum aqui. Quando ele chegou, não tinha ninguém. Ele era o único. Mas havia um objetivo na chegada do único, que ele se tornasse o primogênito. Ele agora não mais o único, mas ele abriu a porta para que eu, você, nos tornássemos filhos de Deus. Então, em Cristo Jesus, está a nossa salvação e a nossa filiação. Você precisa aprender isso. Para que isso esteja muito claro dentro de você, ao ponto de você ensinar isso às pessoas. Ei, sai dessa coisa de que todos nós somos filhos. Isso não é a verdade, nós precisamos levantar essa bandeira. E as pessoas vão ficar chocadas com essa informação. Mas o que eu estou dizendo, eu tenho uma base na palavra. Você está dizendo baseado em quê? Elas não têm base para dizer.
É porque o meu pai disse. É porque o meu avô disse. Isso chegou até mim, eu creio assim, foi o meu pai que me ensinou. E aí você vai mostrar na palavra aquilo que a palavra diz. Está errado. O nome disso, um engodo, um sofisma, que vai ganhando tempo, o próprio diabo vai ganhando tempo e conduzindo as pessoas ao inferno, imaginando elas que são filhas de Deus. Mas nós somos o povo que o Senhor levantou, nós somos o corpo de Cristo nessa terra para fazer aquilo que Ele já fazia aqui. Nós estamos dando continuidade ao trabalho de Cristo. Nós somos as pessoas que vamos impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, os sinais serão manifestos, pessoas serão conduzidas por causa dos sinais. Nós precisamos ser mais ousados, e isso é crescimento para nós. Porque se nós nascemos de novo, quando alguém nasce, ele nasce um gigante? Não, tudo que Deus faz, começa aquele bebê. Tão pequeno, tão cheiroso, tem aquela fase tão peculiar, que o pai gosta tanto, a mãe gosta tanto. Mas você concorda comigo que nenhum pai gostaria de ver o seu filho eternamente um bebê? O bom da paternidade, da maternidade, é você ver o seu filho passar por cada fase. É você ver o seu filho crescendo. Porque se aos 35 anos de idade, você olha para o seu filho, ele está no colo da mãe, tem algo errado. Você concorda comigo? Não é o projeto de Deus. Eu nasci de novo em 1994. Esse ano fez 30 anos. E sabe que eu lembro que naquela condição, naquele momento, a minha família vivia uma fase terrível. Mas depois daquela decisão que nós tomamos naquele dia, nunca mais a minha família foi a mesma. Graças a Deus por isso. Houve uma transformação na minha casa naquele tempo. Só que, sabe que por tanto tempo a gente fica frio. A gente vive aquela estação e é tão maravilhosa e de fato nós nunca mais somos os mesmos. Mas só que a gente precisa avançar para um outro ponto. E a gente fica acomodado, fica raquíticos em algumas áreas, pela falta do conhecimento da palavra. A gente precisa entender que cada texto que está aqui nos traz uma revelação para a gente viver na prática. O novo nascimento é o começo da nossa trajetória. Deus investiu o seu Filho para que nós não fôssemos mais os mesmos. Só que não é para a gente ficar um bebê a vida inteira. A gente precisa desejar, como Pedro diz, falando sobre o alimento, sobre a palavra. Ele diz, desejai o puro leite. Desejarmos ir para uma nova estação. E talvez a gente esteja aqui, a gente ainda viva uma estação que a gente não tem muitas compreensões a respeito da palavra. Mas graças a Deus que nós estamos aqui essa manhã, para a gente saber da parte de Deus, que a gente precisa crescer no conhecimento das verdades. Sabe o que traz o conhecimento para nós? O crescimento? O alimento. O alimento vai trazer esse crescimento para as nossas vidas. O congregar é algo que o próprio Deus pensou sobre isso, para que nós não estivéssemos distantes, porque essa distância traz um esfriamento. Comece a não congregar, e você vai perceber isso. Mas o diabo tem engodado pessoas, crentes. Não, mas não precisa mais, hoje a gente tem a internet, a gente tem a Bíblia, eu tenho o meu tempo de oração na minha casa, eu me reúno com alguns familiares da minha casa e está tudo bem. Quantas pessoas pensam e falam isso? Quantas pessoas ensinam isso na internet? Eu peço a você, tenha muito cuidado com aquilo que você ouve na internet. A internet é uma bênção. Mas vai depender da forma que você usa e quem você ouve. E é por isso que eu quero te trazer essa manhã um entendimento de que você precisa ficar ligado naquilo que a palavra diz. Tudo que eu disser para você essa manhã, você precisa conferir se a palavra diz isso. Você não precisa ficar com o que eu digo, confira no que a palavra diz.
Se aquilo que eu disser a você não for condizente com aquilo que a palavra diz, pois não fique com o que eu digo. E a Bíblia vai dizer para nós congregarmos, para nós estarmos aqui. O João estava escrevendo e ele diz: olha, eu já escrevi tanto a vocês. E naquela condição, naquele momento, naquela ocasião, naquela época, toda a tecnologia que eles tinham era uma tinta e uma pena. E aí ele está escrevendo aquele povo. E ele diz: rapaz, quer saber, eu desejo estar aí. Eu tenho algumas coisas para falar com vocês, mas eu quero colocar a tinta e a pena de lado. E eu quero estar aí com vocês, face a face, pessoa por pessoa. Que texto maravilhoso, irmãos, aquele João escrevendo. Na sua época, ele está colocando de lado o YouTube. Ei, o YouTube pode me ajudar, eu posso ouvir de novo essa ministração, outras ministrações, que bênção que a gente tem o YouTube hoje. Mas chega um momento que você precisa dizer: ei, quinta-feira à noite, ei, terça-feira eu vou procurar um VC para eu fazer parte. Eu preciso estar perto das pessoas. Eu preciso ter um relacionamento aqui. Quando nós nascemos de novo, muitas vezes você vem de um estilo de vida que você tinha muitas amizades no mundo. Quem eram as suas amizades? Com quem você andava? Que estilo de vida você levava? E a Bíblia diz, Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo vai nos ensinar que agora nós precisamos renovar nossa mente. De quem ele está falando? Da alma. A alma que o Senhor nos deu. Que não é inimiga nossa. Mas ela pode se tornar por causa dos conceitos mundanos que nós carregamos até aqui. Aí a Bíblia diz: renove pela palavra. E isso vai requerer de mim e de você um esforço, um empenho, uma dedicação. Há um crescimento para mim. E eu não vou poder crescer sem renovar a minha mente, comparando os conceitos que eu carrego com os conceitos que a Bíblia tem. Qual conceito você tem a respeito do congregar? Qual conceito você tem em relação à oração? Qual conceito você carrega em relação à oração e outras línguas? Porque muitas vezes você passou por um ensino que ensina contrário à palavra em relação ao batismo no Espírito Santo. Qual conceito você tem? Agora nós precisamos confrontar esses conceitos com aquilo que a palavra diz. E muitas vezes nessa trajetória, nessa caminhada, nós vamos precisar de auxílio, de ajuda, de irmãos que de repente já têm uma bagagem em relação àquele assunto e eles podem nos ajudar. E a humildade, nós procurarmos esse socorro. Ao invés de nós escondermos certo estilo de vida que ainda a gente carrega, é muito melhor nós expormos aquele estilo de vida. Ei, nessa área eu ainda vivo assim. Sabe, irmãos, quantas vezes eu já vim, após o culto, cumprimentar um irmão e outro, e está aquele cheiro de bebida, aquele cheiro de cigarro. Mas é preferível que essas pessoas estejam aqui. As pessoas, sem compreenderem sobre essas verdades, elas acham que essas pessoas não podem ser nascidas de novo. Podem sim, mas só que agora há um crescimento, renovando a sua mente pela palavra, sabendo que você não é mais cativo àquilo, que agora você pode decidir, e aí a gente vai ajudando essas pessoas, ao invés de matar. Quantas pessoas em alguma área da sua vida ainda não está conforme a palavra diz, mas eu quero te incentivar essa manhã, cresça nessa área. Você é livre, o Senhor te libertou do cativeiro, de tudo aquilo que te prendeu até aqui. E se você entende sobre isso, você vai entender sobre um crescimento, você vai ajudar inclusive outras pessoas nessa área. O seu testemunho vai levantar outras pessoas. O seu testemunho vai ajudar outras pessoas a entender, é possível para mim. Eu vejo pessoas dizendo assim, eu não posso, eu já fiz isso, fiz aquilo outro. E o apóstolo Paulo, você era pior do que ele. Quantas vidas foram ceifadas e ele tem essa participação. Mas ele mesmo vai escrever, ele diz, rapaz, agora tudo ficou para trás, por causa do novo nascimento, que foi algo que Deus providenciou para nós. Sabe que quando um bebê nasce, nenhum médico recebe aquele bebê para dizer assim, eu conheço o seu passado. Bebê não tem passado. Quando nós nascemos de novo, é um bebê, é uma nova vida. As coisas velhas passaram.
Agora eu preciso aprender pela palavra, eu preciso renovar a minha mente. Eu posso crescer, o meu pai está esperando por mim, eu não vou parar, eu vou correr a minha carreira, há um chamado. Deus tem um projeto para você cumprir. E esse projeto não foi feito depois que você nasceu, não. Primeiro ele fez o projeto, depois você nasceu para cumprir. Porque a Bíblia diz que antes de nascermos, Ele escreveu cada um dos dias. Só que, como eu disse no começo, no reino de Deus nada é imposto, nada é forçado. Eu agora preciso entrar, como um trem entra no trilho. Eu quero cumprir a vontade de Deus para a minha vida. Eu nasci de novo e esse é o começo da minha trajetória com Ele. Agora eu preciso ir para um próximo passo, eu preciso avançar. E sabe que o desejo do Pai é que o homem, não só nós, mas todos, nasçam de novo. Eu queria que você abrisse um texto lá, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, para que isso fique muito claro para você a respeito da vontade de Deus, a respeito do homem. E ele não faz distinção. Não é para um grupo específico. Primeiro Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Ele diz: o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é um versículo que muitas vezes nós ouvimos tanto no Rema, por exemplo. Você que já é graduado no Rema, você sabe disso. E a gente precisa saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E muitos de nós já passamos por essa primeira fase. Porque eu acabei de dizer onde está a salvação. É em Cristo Jesus. Então, no dia que nós paramos e nós reconhecemos Jesus como nosso único Salvador, como Redentor da nossa vida, como nosso Senhor, naquele dia, naquele instante, no Espírito nós nascemos de novo. A nossa vida foi completamente transformada no Espírito. Temos o mesmo corpo e a mentalidade ainda é a mesma. Agora precisamos renovar a nossa mente, porque a nossa mente pode nos conduzir para um caminho que não é o propósito do Senhor, ela não renovada. Mas o Senhor investiu disponibilizando a sua palavra, para que a gente não permanecesse assim. É por isso que você vai encontrar pessoas com tantos anos de crente, mas eles não tiveram uma evolução, um crescimento. Eles permaneceram no lugar de salvo, e está tudo certo. Mas é como se permanecesse como bebês. Eu lembro de uma ocasião que eu estava conversando com alguém, que ele tem muito tempo de evangelho, e a gente conversava sobre algo, e ele disse: mas eu tenho 30 anos com a Bíblia debaixo do braço, bem grosso. Mas a Bíblia não pode estar apenas debaixo do nosso braço. Mas isso é um reflexo da infantilidade, da soberba, onde nós nunca estamos prontos para aprender. Todos nós temos algo para aprender. Por mais que você seja um ministro há 30 anos, mas nós temos algo para aprender no Senhor. Você pode ler um versículo por 30 anos, mas aquele versículo tem algo que vai impactar a sua vida nesse dia. Agora nós precisamos estar desejosos, com uma convicção: eu vou crescer, eu não vou ficar eternamente em uma fase. Eu nasci de novo, é uma estação, eu celebro isso. O Senhor está celebrando, a Bíblia diz que quando o homem nasce de novo, quando o pecador se arrepende, há uma festa, e parece com o dia do nosso nascimento. No dia que você nasceu de novo, no dia que você nasceu, aí os seus familiares fizeram uma festa. Os seus pais fizeram uma festa. Assim é no reino de Deus. Há uma festa no dia que o pecador se arrepende. E a continuidade. E quem nós somos aqui, o que o Senhor tem para mim, e a continuidade. Nós vamos ficar paralisados, mas o Senhor não nos chamou para ficarmos paralisados. Ele nos chama para um crescimento. E a Bíblia fala sobre o novo nascimento, a Bíblia fala sobre fases.
É um bebê, é um menino, é um jovem, é um adulto que agora se torna pai. Parece com a fase natural que vivemos? E a Bíblia faz essa mesma associação todo o tempo. E aí em cada fase existem características. Um bebê, ele não fala bem, ele não se comunica bem, ele não entende sobre as coisas. Então a gente precisa ter uma visão de igreja. Quando alguém nasce de novo aqui, é responsabilidade apenas dos conselheiros, é responsabilidade apenas do pastor de acompanhar essas pessoas. Não, nós como igreja precisamos entender, ele nasceu de novo agora, ele é um bebê, ele não sabe de nada. Eu tenho a responsabilidade, você tem a responsabilidade de fazer amizade com aquela pessoa, de saber que ela tem um histórico, ela tem fragilidades, e nós temos nos levantado para isso, para ajudar as outras pessoas. Não, tem um departamento que cuida disso, e aí nós vamos terceirizando as responsabilidades. Mas sabe quem vai fazer isso também? Alguém que tem passado muitas vezes de fase. Mas eu quero te estimular, porque a criança, ela cresce também por meio de estímulos. A criança precisa ser estimulada. Os médicos hoje, eles instruem o pai a fazer certos exercícios com a criança. Para quê? Para que se desenvolva. Ei, deite o seu filho em tal posição, ei, faça tal coisa, para que ele se esforce. Coloque de tal forma, coloque ali um desenho, e aí ele vai olhando, ele vai se movimentando. Para quê? Para que você não fique carregando todo o tempo aquele bebezinho, embora seja um bebê, mas a ciência já entende, ele precisa ter estímulos, senão ele não cresce, senão ele não se desenvolve. E talvez a gente mesmo esteja vivendo uma fase de bebê, talvez você tenha nascido de novo há pouco tempo, mas eu quero trazer para você esse estímulo essa manhã. O estímulo de que você é corpo de Cristo, e que você pode fazer algo. Crie essa visão a partir de agora. Pastor, e quanto tempo eu vou levar para me tornar um adulto no Espírito? Não há um tempo, porque no reino do Espírito não tem tempo. Agora existe a palavra, existe o alimento, existe o exercício, a gente vai falar sobre isso um pouco. Existe a disposição do coração do homem de receber. Nós vamos precisar nos libertar de soberbas, de conceitos que nós carregamos. Eu lembro de uma certa vez que eu conversava com uma pessoa, na verdade eu não conversava com ela, foi a minha esposa que conversou com ela, e ela falava a respeito de um conceito de casamento, de namoro, e ela achava que não, que para namorar antes tinha que ter a relação sexual. Como é que vai casar sem conhecer? Crente, eu estou falando de crente. Isso é possível? É um entendimento errado. E talvez você tenha carregado esse entendimento até aqui. Mas agora, o que o Senhor diz a respeito desse assunto? Se a minha conduta foi essa até aqui, não, mas por causa da palavra. Eu gosto sempre de dizer algo. Que o Senhor colocou acima de todas as coisas, no mais alto ponto, o seu nome e a sua palavra. Ei, Deus fez isso. O que Deus está fazendo? Considerando o nome de Jesus e a sua palavra acima de todas as coisas. Mas esse deve ser um reflexo do nosso comportamento em relação à palavra. Se você está de fato desejoso de crescer, pois decida hoje, essa manhã, a palavra precisa estar acima de tudo na minha vida. Não os meus conceitos, não o que eu carreguei, não o meu estilo de vida, mas eu me dobro, eu me rendo à palavra de Deus. Eu não posso viver assim, eu preciso estar inconformado em viver assim. Eu quero me ajustar ao projeto, a um projeto de Deus. A Bíblia fala sobre a vontade de Deus e diz que ela é boa, perfeita e agradável. Será se o seu conceito é melhor do que o conceito de Deus? Não, eu quero me adequar ao conceito do Pai. Certamente é bom, não haverá prejuízo, não haverá dano. Pelo contrário, haverá prosperidade em tudo que eu vou fazer, porque eu desejo adequar a minha vida ao projeto de Deus para mim. Amém, gente? O apóstolo Pedro, ele diz lá em 2 de Pedro, no capítulo 3, de forma imperativa, ele vai dizer isso. Ele disse, olha, antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e no dia eterno.
Eu gosto desse começo porque ele diz, olha, crescei na graça. Ei, é projeto de Deus você saber que há um crescimento para você, mas que você de fato precisa decidir, e Pedro está dizendo de forma imperativa, cresça. Eu estou te estimulando essa manhã, a você decidir sair do lugar que você está, sabendo que você é uma nova criatura, sabendo que você pode romper com áreas, que você pode romper com sofismas, que você pode atuar no corpo de Cristo. A Bíblia fala sobre cada parte, sobre a cooperação de cada parte. Talvez esteja havendo um prejuízo no corpo de Cristo, porque você não está disposto a atuar. Às vezes nós olhamos uma sobrancelha e parece só uma questão de estética, mas ela tem a sua função. A Bíblia diz, cada parte precisa atuar, cada parte. E no corpo de Cristo não existe nenhuma parte que não tenha a sua funcionalidade. Todos nós temos uma função no corpo de Cristo. E talvez o corpo esteja se esforçando, talvez exista uma outra pessoa que está se esforçando para fazer a sua parte. E talvez se você assumisse a sua vez, você nem precisaria de tanto esforço. Porque você nasceu para aquilo. Eu estou te estimulando a crescer essa manhã. Eu estou te estimulando a atuar no corpo de Cristo. Cresça na graça, conhecendo a palavra, considerando a palavra acima de todas as coisas, considerando o investimento que o Senhor fez. Sabe, a gente consegue perceber, lendo a Bíblia, a gente consegue perceber uma expectativa do Senhor. Eu queria que você abrisse esse texto, Ezequiel capítulo 36, versículo 26. E nós entramos em um ponto de modernidade, e eu nunca falo contra a modernidade, pelo contrário, é muito boa. Mas sabe o que é crescimento? A gente começar também a estar dentro desse ambiente de culto, e a gente começar a anotar, e a gente começar a abrir a nossa Bíblia, anotar os versículos para depois a gente ler de novo, meditar sobre aqueles versículos. Isso é crescimento. Porque eu falei sobre o estímulo que os médicos ensinam os pais a darem aos filhos, porque o estímulo vai ajudar o filho a crescer. E quando a gente não se esforça para fazer nada em um ambiente como esse, a gente vai passar. O que eu estou dizendo aqui não vai ficar tudo na sua memória. Mas a gente pode começar a entrar nesse exercício, nesse esforço, nessa dedicação. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Veja a expectativa do Senhor, estava falando sobre algo que aconteceria. Ezequiel capítulo 36, do 26 ao 27 diz, e vos darei um novo coração, e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós. Arrancarei de vós o coração de pedra, e vos abençoarei com o coração de carne. Eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa, e vos capacitarei para agires de acordo com as minhas leis e princípios, e assim obedecereis fielmente os meus mandamentos. Veja o que o Senhor está falando por meio do profeta. Ele está falando sobre algo que aconteceria, algo no futuro, mas há uma expectativa do Senhor. Vou dar a você um coração novo, vou tirar o coração de pedra, vou colocar um coração de carne. Isso fala sobre a sensibilidade que o homem, que você pode ter agora, porque você foi habilitado pelo Senhor. Isso aqui já se cumpriu em Cristo Jesus. Nós estamos lendo um texto que era uma profecia, era algo futuro para a época, mas se cumpre em Cristo. Então, do mesmo modo que tudo que a Bíblia fala do passado, se referindo ao futuro, tantas coisas já se cumpriram. E aquilo que tem para se cumprir na sua vida, e as promessas que o Senhor tem para você, vai se cumprir. E tudo que nós precisamos é saber disso, valorizar cada fase, valorizar cada parte, valorizar cada investimento do Senhor. E eu queria que você abrisse também lá em Efésios capítulo 4, por falar em investimento para os nossos dias, e é algo que de fato a gente precisa considerar. Efésios capítulo 4, versículo 11. Bebês, meninos, jovens, adultos que se tornam pais, são as fases das nossas vidas. Aleluia! O Senhor é bom. Efésios capítulo 4, versículo 11. A Bíblia diz, assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres,
com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingida a medida da estatura da plenitude de Cristo. Irmãos, veja que maravilhoso. Deus disponibiliza os dons, o próprio Jesus concedeu os dons aos homens, e ele compartilhou isso. Ele diz, olha, uns apóstolos, outros profetas, outros pastores, outros evangelistas, mas qual é o objetivo disso? Qual o objetivo daquilo que o Senhor entregou aos homens? Ele diz, o meu corpo vai ficar aqui, e ele precisa ser aperfeiçoado. O nosso objetivo é chegar à maturidade, a gente precisa buscar essa maturidade mínima. Nós não podemos viver a vida inteira como crianças. E é interessante, por falar ainda nessa fase de criança, ele diz no versículo 14, ele diz, olha, no versículo 14 de Efésios capítulo 4, ele diz, olha, o objetivo é que não sejamos mais como crianças. Qual a característica da criança? Ele diz, olha, levados de um lado para o outro, pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Você consegue perceber aqui a característica da criança? Ela é levada para cá e para lá. Todo vento de doutrina, não, chegou aqui na cidade, chegou um profeta tal, e aí todo mundo corre para lá, porque ele vai revelar o CPF, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro, e muitas pessoas correm para esse lugar. Eu gosto de dizer que é muito fácil você encher um galpão com 5.000 pessoas, não é difícil não, é você encher uma mesa de água, e aí eu digo que eu vou orar, e você vai beber, e os seus problemas serão solucionados, e aquela casa lota de crianças, e sabe que muitas vezes essas pessoas são alcançadas pelo Senhor. E eu também sempre gosto de dizer, que lá onde o Senhor nos alcança, não significa dizer que Ele está aprovando o nosso modo de vida, pelo contrário, Ele está na expectativa do nosso crescimento. Não é assim que eu quero meu filho. Existe um esforço no Evangelho, na caminhada, na nossa trajetória, o esforço de conhecer aquilo que a palavra diz, e as pessoas vão sendo amarradas por esses conceitos, que você vai tomar um copo com água e você vai ser liberto, que você vai tomar um copo com água e a sua vida vai mudar. Não é isso que a Bíblia ensina. Cristo nos libertou de toda maldição. No novo nascimento, há a filiação, há a libertação, há a nossa salvação. E a partir daí há um crescimento que você precisa entender que será por meio da palavra. E sempre que a Bíblia fala sobre o crescimento, ela vai falar sobre a palavra associando a um alimento. O apóstolo Pedro, ele vai dizer isso, ele diz, olha, você precisa desejar o puro leite. O leite é uma fase que quem toma? Uma criança. E a gente precisa estar desejoso por isso. Muitas vezes nós vamos precisar voltar para algumas bases da palavra, e nós vamos precisar meditar novamente sobre aquilo, reforçar algumas estruturas que de repente não foram bem alicerçadas, e ele diz, desejo por o leite. Então, para quem nasceu de novo, a gente vai dar o leite da palavra, as coisas básicas. Eu lembro de um tempo da minha vida, que às vezes a gente conversando no trabalho sobre um determinado assunto, normalmente o assunto era dinheiro, e aí eu ficava meio que zangado, e aí eu queria ensinar as pessoas sobre o dinheiro, sobre os dízimos, sobre a oferta, mas um dia o Senhor falou comigo, ele disse, não, ensine sobre o novo nascimento. Dízimos e ofertas é para quem é nascido de novo, é para quem é crente, é para quem entende sobre a aliança, é para quem entende sobre honra. Não adianta você ensinar sobre isso a essas pessoas, é necessário ensinar sobre o novo nascimento. Então nós como crentes precisamos ensinar aos nossos familiares, não vá debater, não vá discutir, pelo contrário, ensine sobre o novo nascimento, e ele vai querer conduzir a sua conversa a um outro assunto, e você volta para o novo nascimento, sobre a necessidade da filiação, sobre a expectativa de Deus em relação a isso, que Ele mesmo preparou ao ponto de dar o seu filho. Às vezes você vai iniciar um negócio e você prepara tantos milhões para investir naquele negócio, mas quantos milhões vale o seu filho, por exemplo, para quem tem aqui? Por quantos milhões você daria o seu filho? Não, não tem preço que vai valer. Não, não dou meu filho, pois Deus deu o filho.
Então eu preciso entender que há esse crescimento, há uma libertação em Cristo Jesus que não está mediante um copo d'água, mas a gente sair desse conceito é crescimento para a gente. E a gente agora passa a desejar aquilo que a palavra diz. E aí você vai ver que você vai ser liberto por meio da palavra, que é o alimento. E eu quero te estimular também nesse sentido. Ouça a palavra, porque hoje nós temos recursos para isso. Leia a palavra, faça o rema. O rema é uma grande oportunidade para você receber alimento durante 2 anos. O meu filho agora vai fazer 16 anos e eu estou na expectativa do final do ano para fazer a matrícula dele no rema. E eu quero te estimular a isso no que diz respeito aos seus filhos. Hoje a gente vê a situação das universidades, das faculdades, os conceitos e as doutrinas que estão lá. A melhor coisa que tem é o seu filho conhecer a palavra. E quando ele estiver lá, consolidado na palavra, ele vai passar por aquelas situações, mas nada vai balançar a vida do seu filho. E quando eu falo sobre fazer o rema, não é só vir para cá, porque é possível as pessoas virem para cá, entram e saem. Não, a gente precisa estar com esse coração receptivo a cada conceito da palavra de Deus. E isso sim muda as nossas vidas. Então eu quero te estimular como pai. Matricule seu filho. Não deixe o seu filho fazer o que ele quer. Traga o seu filho para cultuar o Senhor. Ensine para ele o que é culto. Não apenas force o seu filho. Existem muitos pais que ficam forçando o filho a vir. E talvez exista uma fase que a gente precisa ter essa forcinha mesmo. Mas vai ensinando para ele. Esse é o lugar que o Senhor preparou para você. Faz parte. Lá em Hebreus vai falando sobre isso. Ele diz, olha, não abandone esse lugar. Naquela época já existiam pessoas que queriam trazer um conceito diferente para abandonar esse ambiente, mas ele diz, não abandone. Quanto mais você vê que o dia está próximo, mais esteja lá, porque dentro desse ambiente há um crescimento. Inclusive o que nós lemos em Efésios no capítulo 4, falando sobre os dons, sobre a unção, sobre aquilo que o Senhor concedeu aos homens, é para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. É mediante essa exposição. Eu estou aqui e o dom está operando, e está nos fazendo crescer como corpo. E aí depois passa um profeta, passa um evangelista, e o evangelista você pensa que ele só tem que atuar lá fora, mas ele tem que passar por aqui, e é crescimento para nós. Igrejas que não compreendem sobre os dons, ela fica capenga, não há um crescimento pleno que o Senhor projeta. Nós precisamos desfrutar dos dons aqui dentro desse ambiente também, e aí a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo, a gente vai passando para uma outra fase, sempre lembrando que há um projeto de Deus. O Senhor fala sobre isso a Jeremias, o salmista fala sobre esse projeto, antes de nascermos, o apóstolo Paulo fala sobre esse projeto, antes de nascer já existia esse projeto para nós, e a gente precisa ter isso no nosso coração. Eu não posso ficar na mesma fase, eu não posso ser um bebê a vida inteira, eu não preciso apenas contabilizar o tempo que eu tenho de crente, e eu quero dizer a você também que o crescimento não vem pelo choro. E existem muitas pessoas que ficam com aquele conceito, não, eu estou aqui orando e chorando, e vai, como é uma música? Vai chorando, geme e chora, né? E aí estão sempre chorando, e achando que aquilo traz crescimento, e não traz. O que traz crescimento é o entendimento da palavra, é a exposição aos dons, é um coração quebrantado, é decidir comer a palavra. Lá em Mateus, no capítulo 4, no versículo 4, Jesus disse isso, ele disse, olha, nem só de pão viverá o homem. Do que é que ele está falando? Se em um outro momento ele diz, olha, aquele que nasce da carne, é carne. Ele diz, olha, nem só de pão, ele fala do alimento para a carne. Ele diz, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. Então, o que é o alimento do Espírito? Cada palavra que sai da boca de Deus. E o que é a Bíblia? É a palavra de Deus. Então, cada palavra, cada versículo que está saltando para dentro do seu coração, você está alimentando o seu espírito. E quantas vezes nós tomamos café, almoçamos e jantamos, e ainda fazemos lanches nesses intervalos para o nosso corpo físico. Jesus está dizendo, ei, você não vai viver só de pão, não. Você não pode viver apenas de alimentar o seu corpo físico, não. Você precisa se alimentar de cada palavra que sai da boca de Deus. E esse ambiente de congregação é perfeito para nós,
Mas nós não podemos nos acostumar a receber a palavra só no domingo, ou só na quinta, ou só na terça-feira no VC. Porque você só alimenta o seu corpo 3 vezes por semana? O seu corpo não aguentaria esse ritmo. E se o espírito é mais real do que o corpo, ele aguenta isso. E é por isso que existem fases das nossas vidas que estamos extremamente frios, distantes, desanimados. É por causa do alimento que nós não damos. Nós ficamos com o alimento da quinta. Nós ficamos com o alimento do domingo. Eu quero dizer para você essa manhã, não é suficiente. É uma parte, é importante, mas nós precisamos nos encher em casa. Até porque se eu sou uma parte do corpo, eu preciso entender que há algo que eu preciso fazer. Existem pessoas aqui pela manhã, ou em um culto à noite, ou em um culto à tarde, que elas só precisam de um abraço seu. Mas pela insensibilidade, você não atua. Você não se move, você está se acostumando a entrar e sair. Não, mas eu tenho que ter uma atuação no corpo. E eu quero te chamar para esse envolvimento. Esse envolvimento é para que a gente comece a renovar a nossa mente. Não, eu preciso atuar, eu preciso me envolver. Eu preciso ajudar as pessoas de algum modo. O seu serviço, quando você canta, você está me ajudando. Quando você toca essa bateria, quando você toca um baixo ou uma guitarra, você está operando com o dom que o Senhor te deu. Quando você recepciona alguém naquela entrada, você está me ajudando. Quando você dá aquele sorriso a alguém lá na entrada, você deu algo que aquela pessoa precisava naquela manhã. Então nós não podemos ficar alheios à margem, mesmo nascido de novo, é possível nós estarmos à margem daquilo que o Senhor projetou para nós. Congregar faz parte do crescimento que nós temos. Mas eu preciso entender, eu preciso partir da minha casa, cheio da palavra. Porque eu posso encontrar alguém, um aperto de mão, um abraço, um versículo que eu cito para aquela pessoa, pode transformar a vida dela para sempre. Nós nascemos de novo para operar no corpo. E esse exercício traz crescimento. Porque a palavra de Deus é o alimento para as nossas vidas. E eu, às vezes, gosto de falar sobre essa questão do tempo. Eu queria que você abrisse Hebreus no capítulo 5. Você está aprendendo alguma coisa essa manhã? O Senhor está te alcançando? Eu citei agora há pouco uma pessoa que falou para mim sobre o tempo que ele carregava a Bíblia. E o tempo, ele é importante. A Bíblia fala, inclusive, falando sobre as posições, ele diz que não se deve colocar ali o neófito, se referindo ao tempo. Então, o tempo tem a sua importância. Mas eu preciso considerar que existe o tempo, porque existem as fases que só o tempo vai trazer esse crescimento. Está tudo bem. Mas existe, acima de tudo, o alimento, que é a palavra, essa disposição de receber, não de maneira religiosa, mas sabendo que aquele é o alimento para o Espírito. Esse alimento vai me dar o crescimento que eu preciso. Então, essa consciência renova a nossa mente e a gente começa a mergulhar na palavra, não por um efeito religioso, mas por uma convicção do coração. E aquilo vai nos trazendo crescimento. E agora, depois disso, eu entro no exercício, eu falo sobre isso já, mas eu vou ler aqui Hebreus, no capítulo 5. No versículo 11, ele diz, olha, apesar de que a essa altura, diga tempo, já deveis ser mestres, ainda estáis precisando de alguém que te instrua mais uma vez quanto aos princípios elementares da palavra de Deus, voltartes a necessitar de leite, quando já deveis estar recebendo alimento sólido. Então percebe o que ele está dizendo, ele diz, olha, pelo tempo decorrido, já não era para você estar nessa condição. E quantos de nós estamos assim? Porque se eu espero apenas o tempo passar, não, eu tenho 10, eu tenho 20, eu tenho 50 anos de crente, eu tenho 30, mas quanto tempo da minha vida eu passei completamente paralisado, alheio àquilo que a palavra diz, sem considerar de fato isso como um alimento. No dia que você considerar a palavra como um alimento, você vai provar de crescimento na área que você tem apanhado até hoje. Mas é porque é uma decisão de considerar a palavra. Sem considerar a palavra, não há crescimento. Eu já citei esse exemplo aqui em outra oportunidade. Eu tenho um amigo que ele sofreu um acidente, e ele passou vários processos, cirurgias, eu acho que só cirurgias foram 2 ou 3, e ele passava de 60 dias com aquela perna engessada. E aí houve um período que ele tirou uma foto, mandou para mim, uma perna mais grossa, que já era fina, e a outra bem fininha. E aí eu brincava com ele quanto a isso.
Mas você consegue perceber que durante 60 dias que aquela perna ficou engessada, você consegue compreender que ele não ficou sem comer naquele período. Não é assim? O tempo passou e ele se alimentava. Mas por que a perna afinou? Porque não tinha um exercício. Então eu quero trazer para você essa manhã um entendimento. Quanto ao novo nascimento, existe o tempo que precisa passar. Existem certas imaturidades que o tempo vai nos ajudar. Porque nós precisamos renovar nossa mente e esse é um trabalho. Isso demanda tempo mesmo. A Bíblia fala sobre uma construção na rocha e uma construção na areia. E sabe que construir na areia é algo bem rápido? Mas construir na rocha, você precisa quebrar aquilo ali. Muitas vezes vai voar faísca. Você precisa tirar depois. E essa construção ela é mais demorada. E a Bíblia associa essa construção na rocha a ouvir a palavra e acatar no coração e decidir desse modo. Vou construir na rocha. E depois virão situações que virão para aquele que foi construído também sobre a areia. As mesmas circunstâncias vêm para os dois lados, para quem construiu na areia e para quem construiu na rocha. Mas o resultado é que vai ser diferente. Mas a Bíblia nos mostra que essa construção na rocha é construir sobre a palavra. Então, quando eu estou renovando a minha mente, eu estou agora construindo uma nova história para a minha vida, sobre a rocha. Demanda tempo, demanda esforço de fato. Então, existe o tempo, existe o alimento e existe o exercício. E eu quero te estimular a entrar no exercício disso. Considerando que você é uma parte do corpo, considerando que você é importante, considerando que você pode atuar, que você pode se envolver, que você pode decidir no coração crescer. Quais assuntos eu não sei da palavra? Decida aprender sobre isso. Saiba que você tem um chamado, todos nós que estamos aqui essa manhã, somos ministros. Porque quando nós nascemos de novo, o Senhor já nos entrega um ministério. O ministério da reconciliação não é só para pastores, é para todos. Então todos nós somos ministros de cara. Aí a Bíblia vai nos ensinar sobre o ministério de socorros, sobre o ministério nos 5 dons ministeriais, e isso faz parte do crescimento. A gente vai evoluindo, a gente vai crescendo nesse entendimento, e de repente há um chamado para você nos 5 dons ministeriais. Talvez nós tenhamos pessoas agora, nessa manhã, sentado aí, com um chamado poderoso do Senhor. Mas nós precisamos eliminar certas imaturidades para nós entrarmos de fato e atuarmos como o Senhor quer. Crescermos nisso. Entendendo, rapaz, há um projeto de Deus. E eu não vou ficar aqui guardando as minhas imaturidades. Quantas pessoas você conhece, talvez você mesmo tenha dito durante muito tempo, por não entender algo da palavra, dizia assim, não, mas é mistério. Isso aqui é mistério. Eu não entendo isso da palavra, é porque é mistério. E as pessoas vão ocultando a sua ignorância. Mas a Bíblia diz que o mistério é revelado pelo Espírito. Lá em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo diz isso, 1 Coríntios capítulo 2. Então o Espírito nos habilita a conhecer cada coisa. A palavra é uma revelação que vai nos dando o entendimento em relação ao próximo passo. Mas eu quero que você saia daqui com esse entendimento. Existe o tempo, existe o alimento e existe o exercício. Não exercitar aquilo que a palavra diz, por exemplo, é não perdoar. Se a palavra diz que nós temos que perdoar, eu preciso começar a entrar nesse exercício. Sabe que existem pessoas com uma extrema dificuldade de perdoar? Mas eu preciso entender, rapaz, sempre que eu não perdoo, eu estou indo contra a palavra. Porque a palavra me ensinou a perdoar. E isso é crescimento para mim. Já tem pessoas que não têm tanta dificuldade de perdoar, mas têm uma dificuldade em alguma outra área. No que diz respeito a dízimos e ofertas, tenho muita restrição nisso. Preciso crescer, porque a palavra me ensina, então mergulhe para aprender sobre isso. Dificuldades nos relacionamentos são áreas que nós podemos crescer, aprendendo a se comunicar. Lembra que uma criança é aquele que não se comunica. E eu quero te dizer que alguém com 50 anos de idade é possível ser, no espírito, uma criança. Mas há uma expectativa de Deus que a gente cresça, e Ele mesmo preparou ferramentas para que a gente cresça. E a sua palavra é a verdade. Então a gente precisa mergulhar nessas verdades.
sabendo cada parte, sabendo aquilo que eu tenho dificuldade, vou mergulhar, vou me aperfeiçoar nisso. Eu lembro que eu conversando com outro amigo também, ele precisava fazer um teste físico, e faltavam poucos dias para esse teste, e ele tinha um problema no joelho, e aí ele procurou os médicos, na realidade ele já fazia esse tratamento, e aí ele disse que os médicos começaram a aplicar de forma específica no joelho, injeções diárias, de forma específica, só no joelho. E ele me falando isso, eu disse, rapaz, como a palavra é maravilhosa, porque a nossa vida tem muitas áreas, e existem áreas específicas que nós precisamos começar a injetar a palavra. Nós precisamos injetar a palavra, injetar a palavra, injetar a palavra, até que haja um crescimento naquela área. A gente precisa estar inconformado, irmãos, com certas coisas. E a gente precisa estar decidido, eu vou injetar a palavra. O apóstolo Pedro diz, olha, desejai o puro leite espiritual. Nós precisamos desejar como uma criança deseja. Você já viu uma criança desejando comer? Ela faz o que ela pode. Ela grita, ela chora, ela não sabe se comunicar, mas ela está desejosa por aquilo. E a gente precisa desejar, como o apóstolo Pedro diz, nem que seja nessa fase, como uma criança. Paulo dizendo a Timóteo, ele diz, olha, você será nutrido pela palavra da fé. Então a palavra é o alimento que nós precisamos. A palavra é o que vai nutrir o nosso crescimento, que vai disponibilizar esse crescimento, é a palavra de Deus. Coloque a palavra no ponto mais alto da sua vida. Esteja disposto a aprender, esteja disposto a passar pelo tempo necessário, esteja disposto a crescer, porque esse é o projeto de Deus. Ele é bom, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, mas saia daqui essa manhã com isso no seu coração, eu não vou mais deixar simplesmente o tempo passar, eu preciso me alimentar da palavra e preciso entrar no exercício. O tempo vai passar, mas eu entro na palavra e eu entro nesse exercício, eu mergulho na palavra e entro nesse exercício. Essa é a nossa parte como filho, entendendo que há de fato uma expectativa de Deus. Ele está esperando por nós, Ele está esperando que a gente se mova, que a gente corresponda com Ele. Muitas coisas, às vezes, as pessoas estão dizendo assim, não, eu estou esperando em Deus. Mas será que não é Deus que está esperando por nós? Será que a gente não está vivendo ainda baseado no que a gente pensa, nas nossas emoções? Eu não perdoei ainda porque eu não estou sentindo. A gente precisa sair desse ponto de que a gente se move só por aquilo que a gente sente. Não, eu preciso mergulhar na palavra. E agora eu tomo uma decisão de perdoar. Perdoar não pode ser algo movido pelas suas emoções. As suas emoções não renovadas nunca vão aceitar que você perdoe. Mas quando você permite a palavra mudar a sua forma de pensar, você vai conseguir decidir, mesmo aquela ferida estando aberta. Mas você vai conseguir dizer àquela pessoa, eu decidi perdoar você. E isso é crescimento para nós. Amém, gente? Eu queria que você ficasse de pé. Você foi abençoado essa manhã? Existem práticas espirituais para nós vivermos, como filhos, como crentes. E eu quero também te estimular essa manhã. Leia a palavra. Mergulhe na palavra. Ore em outras línguas. Pastor, eu não sei sobre isso. Pois decida hoje aprender. Decida conhecer a vontade de Deus a respeito desse assunto. Se envolva no serviço ao Senhor, servindo as pessoas. Como eu vou servir ao Senhor? Servindo as pessoas. Se envolva em um verbo em casa, passe a fazer novas amizades. Talvez você tenha nascido de novo há pouco tempo. Eu quero dizer para você que você precisa mudar certos ambientes. Você vai precisar mudar de amizades. E esse é um ambiente que você também terá alguns atritos nos relacionamentos. Porque nós somos pessoas. Mas esse é o melhor lugar para você fazer amizade, com os seus irmãos. A palavra muitas vezes vai nos confrontar. Talvez você esteja saindo daqui essa manhã extremamente confrontado pela palavra. Mas é no confronto que tem o crescimento. Se a palavra, se aquilo que você tem se alimentado não tem te confrontado, eu acho que existe algo errado. Seja confrontado pela palavra, mas decida, Senhor, eu decido ficar com o Senhor, com a Tua palavra, com aquilo que o Senhor disponibilizou para mim.
Eu decido abrir mão dos meus conceitos. Eu decido me abraçar com a tua palavra. Eu decido mergulhar no teu espírito. Eu decido aprender mais de ti. O Senhor é o meu professor. Fale com o Espírito Santo quando você for ler a palavra. Não leia simplesmente cumprindo o ritual, mas decida: Senhor, me ensina. Me ensina a ser melhor nesse ponto. Me ensina a corresponder mais com o Senhor. O Espírito Santo está aqui para nos ajudar. Deus disse: eu vou te dar um novo coração. E isso se cumpriu em Cristo Jesus. Cristo mudou a nossa vida para sempre. Agora nós podemos avançar, decolar, crescer. Deus está esperando por esse dia. Existem pessoas que só você vai alcançar. Eu não tenho acesso, outras pessoas não têm acesso, mas você é a pessoa certa. Você é a pessoa que o Senhor escolheu para alcançar aquele núcleo de pessoas. Fale sobre o novo nascimento às pessoas. Esse é um assunto muito básico. Fale sobre o novo nascimento. Não permita mais as pessoas falar perto de você que todos nós somos filhos. Mas pergunte a ela: mas você já nasceu de novo? Quando Jesus certa vez falou isso a um homem, aquele homem ficou perdido. Nascer de novo? Como é que eu posso voltar ao ventre da minha mãe já sendo velho? Ele não entendia sobre as coisas espirituais. E você saiu daqui essa manhã, está saindo daqui essa manhã com essa consciência. Eu sou um espírito. Em que fase eu estou? Em que fase o meu vizinho está? Ele nem nasceu de novo. Ele precisa nascer do Espírito. E você é o canal para isso. Por causa dessa consciência de Cristo Jesus. Cristo é o centro da nossa pregação. Pregue às pessoas que elas precisam nascer de novo. Depois de nascidas, elas podem crescer. Deus disponibilizou ferramentas para isso. Amém, gente? Queria que você fechasse seus olhos. Aleluia. Existe alguém aqui essa manhã que nunca recebeu Jesus como seu Salvador? Se você não nasceu de novo, eu quero dizer para você que esse é o encontro que o Senhor marcou com você essa manhã aqui. Talvez você também tenha ficado confuso, assim como aquele homem que estava conversando com Jesus, que ficou sem compreender. Mas essa é uma decisão que você toma, crendo com o coração e confessando, falando com a sua boca. É uma decisão simples, é uma oração simples, mas extremamente poderosa. Porque se você faz com o seu coração, a sua eternidade é mudada. E aí eu queria dar essa oportunidade para você agora. Se você está aqui nessa condição, você nunca nasceu de novo, nunca fez essa confissão, esse é o seu momento, esse é o seu tempo. Vem aqui que nós vamos te ajudar, nós vamos te orientar a respeito disso. Levante a sua mão se você deseja receber Jesus como seu Senhor e Salvador essa manhã. Todos salvos? Pastor, eu já recebi Jesus em algum momento da minha vida. Há 10 anos, há 20 anos, há 5 anos, mas eu me afastei desses conceitos. Eu esfriei no congregar, eu até voltei para um antigo estilo de vida. Mas eu estou aqui essa manhã e eu estou desejoso para voltar ao Senhor. Para voltar para essas práticas espirituais, para aprender sobre essas verdades, para entrar no trilho daquilo que o Senhor projetou individualmente para a minha vida. Se você deseja se reconciliar com Ele, eu quero te dizer que Ele não está zangado com você. Pelo contrário, Ele está com toda expectativa que você volte. Se alguém está aqui nessa condição, venha que nós vamos orar por você. Nós somos família. Nós estamos aqui para pegar junto com você nessa trajetória, nessa caminhada. E Deus também tem expectativas em relação àquilo que Ele projetou para ti. Todos salvos? Então diga graças a Deus. Alguém está aqui, já é nascido de novo, mas não é batizado no Espírito Santo? Com a evidência bíblica de orar em outras línguas, essa é uma ferramenta poderosa que certamente vai te ajudar muito nessa trajetória de crescimento. Foi uma ferramenta que o próprio Deus disponibilizou para os seus filhos. A Bíblia diz que quem ora em línguas, ora bem.
você vai edificar a sua fé santíssima por meio dessa oração. Então não fique sem essa ferramenta não, pelo contrário, venha essa manhã, nós temos aqui uma equipe preparada para te ensinar, para te ajudar, e você vai sair daqui cheio essa manhã. Todos cheios, todos salvos, todos cheios. Você chegou aqui com algum sintoma de enfermidade, com alguma dor, eu quero te dizer que você não precisa sair dessa forma. Nós vamos orar por você, nós vamos impor as mãos sobre você, você vai sair daqui completamente curado. Alguém está aqui sentindo dores? Ou você tem algum tipo de diagnóstico médico? Se você está aqui nessa condição, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. E você vai sair daqui curada, em nome de Jesus. Nós temos alguém? Que a senhora tinha? É? Amém. Eu vou impor as mãos sobre a senhora essa manhã. Jesus disse isso, ele disse, olha, você vai impor as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Eu quero dizer para a senhora que a senhora também é uma delas. A senhora vai impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Do mesmo modo que eu vou impor as mãos agora sobre a senhora, e a senhora não vai sair daqui do mesmo jeito. A senhora crê nisso? Quem disse isso foi Jesus, e eu creio no que ele disse. A Bíblia diz que ele levou sobre si todas as enfermidades, todas as dores. Ele veio, ele se identifica conosco e ele nos substitui nesse lugar de dor. A gente só precisa crer, ele levou. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor disponibilizou cura para as nossas vidas. Cumpra a sua palavra na vida dela agora. Em nome de Jesus. Dores, eu falo com você em nome de Jesus, vai embora agora. Todo incômodo, eu declaro em nome de Jesus, cada nervo, cada músculo, cada célula, cada osso, voltando para a sua condição original. Cristo criou para funcionar bem, funcione bem. Em nome de Jesus, toda dor indo embora agora. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo dos mortos está operando em seu corpo. Em nome de Jesus. Está feito. Diga, eu sou curada. Diga, eu sou curada. Em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor é bom, fiel e verdadeiro. Amém, gente? Sejam abençoados na prática da palavra, em nome de Jesus. Tenham um domingo cheio de boas notícias e uma semana poderosa, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Deus é bom, amém, amados? Que palavra, nós vamos crescer realmente no Senhor, nós vamos crescer espiritualmente. E antes de a gente ir para casa, eu quero indicar esses livros que vai nos ajudar a crescer espiritualmente, do irmão Regno, Crescendo Espiritualmente. Passe lá na livraria, adquira esse livro, vai ser uma bênção para a sua vida. 5 impedimentos ao crescimento da graça, livro muito poderoso esse livro aqui. E tem esse, o Homem em 3 Dimensões, do irmão Regno, ele tem o volume 1 e o volume 2. Esse livro também é poderoso, vai nos ensinar a ensinar o nosso espírito a andar na palavra, amém? E só um reforçozinho, amanhã nós temos aula do discipulado, amém, amados? Você que está fazendo discipulado, venha. E você que ainda não está fazendo, pode vir também, e você pode dar início já de amanhã também. E depois é só pegar as outras matérias, amém? Então seja abençoado na prática da palavra. E temos culto hoje às 16 e às 18 horas, amém? Seja abençoado na prática da palavra. Tem um irmão nos visitando, amém? Cadê ele? Está ali, ó. Tem uma equipe ali, ó, assinando ali para você, ó. Pronto. Glória a Deus. Obrigado, irmão. Seja abençoado na prática da palavra e boas notícias vão chegar, amém?